Em nome de Deus e da nossa comunidade, eu inicio nesse instante a 10ª sessão ordinária, aos 7 dias do mês de abril do ano de 2025, exatamente às 21h17. Peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Alderi Cláudio Vieira, presente. Diego Aparecido Marques das Flores. Ediclei Souza Ferreira Magalhães. Jair Pacífico Júnior. José Vitor de Araújo Biage. Lucas Aparecido Magalhães Leite. Maria Helena Briano. Rogério da Costa Melquiades. Thales Henrique Gabriel Pereira. Vanila Ali Fracasso e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores na casa. O número de presença é regimental. Eu peço aos senhores vereadores e vereadoras que façamos as orações iniciais. Dando início ao expediente, ata número 11 de 2025, da 9ª sessão ordinária, realizada no dia 31 de março de 2025. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantam. Aprovado por todos, arquive-se. Ofício número 181 de 2025, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para leitura. Ofício número 181 de 2025. Senhor presidente, com nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício número 038 de 2025, de 18/3 de 2025, contendo os requerimentos abaixo, aprovado a esse legislativo em sessão ordinária no dia 17/3 de 2025. Requerimento 011 de 2025, autoria Lucas Aparecido Magalhães Leite, solicitando informações se há estudos técnicos e jurídicos para adequação referente à decisão do STF, que motivam a possível mudança na nomenclatura da Guarda Municipal para a Polícia Municipal. Segue abaixo o parecer do secretário municipal de Segurança Pública. O pedido fundamenta-se na alegação de que, conforme atendimento recente do Supremo Tribunal Federal, os municípios possuem legitimidade para criar leis que permitam a atuação das guardas municipais em ações de segurança urbana. Menciona ainda que, a consonância com a jurisprudência do STF, as guardas municipais têm competência para realizar policiamento ostensivo e comunitário, além de agir em situações de crime contra pessoas, bens e serviços, podendo inclusive efetuar prisões em flagrante. Ademais, o destaca o nobre vereador que tal decisão gerou procedentes em outros municípios, incluindo a alteração da nomenclatura da Guarda Municipal para a Polícia Municipal. Pois bem, como bem mencionado no requerimento do Supremo Tribunal Federal, fixou o tema 656 em sede de repercussão geral no julgamento dos recursos extraordinários, estabelecendo a seguinte tese. É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbanas pelas guardas municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitando as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previsto no artigo 144 da Constituição Federal, e excluída qualquer atividade da Polícia Judiciária, sendo submetidas ao controle externo das atividades policiais pelo Ministério Público nos termos do artigo 129. Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.
Embora o entendimento do STF seja acertado ao reconhecer a legitimidade da atuação das guardas municipais nas ações de segurança urbana, é importante destacar que, em decisão posterior, o julgamento do RE 608-588 SP do ministro Flávio Dino não acolheu o pedido da Associação Nacional de Altos Estudos da Guarda Municipal, ANAEGEM. Nos autos da reclamação número 77357, São Paulo, para invalidar a Lei Complementar 0403/2025 do município de Itaquaquecetuba, SP, impedindo a alteração da nomenclatura da Guarda Municipal para a Polícia Municipal. Confira-se a decisão do ministro. A questão central desta reclamação constitucional reside na tentativa do município de Itaquaquecetuba de modificar a denominação de Guarda Civil Municipal para Polícia Municipal, sob a justificativa de que essa mudança não alteraria as atribuições do órgão e estaria em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ocorre que todo o arcabouço normativo que disciplina as guardas municipais, seja a Constituição Federal, seja a legislação infraconstitucional, utiliza a nomenclatura guarda municipais de maneira deliberada e sistemática, refletindo a estrutura organizacional e funcional definida pelo legislador constituinte, pelo legislador ordinário. Li aqui? Tá. Sim. E há também outras decisões juntadas junto aqui ao artigo, como se depreende o Supremo Tribunal Federal por meio da decisão em repercussão geral e outra monocrática, reconhece a legitimidade da atuação das guardas municipais, mas impede a alteração de sua nomenclatura para a Polícia Municipal, o que evidencia o cenário jurídico desfavorável à criação de uma legislação municipal que altere a nomenclatura da Guarda Municipal. A questão jurídica, portanto, é absolutamente desfavorável à alteração, ao menos neste momento de criação de lei municipal para alteração de nomenclatura da Guarda para a Polícia Municipal. Diante desse cenário de insegurança jurídica, se mostra absolutamente prematura a criação da legislação municipal para determinar a alteração da nomenclatura, pois esta modificação demandará de troca de fardamento e novo grafismo nas viaturas, o que evidencialmente impactaria sobremaneira o orçamento gerado. Com isso, despesas de administração pública extremamente temerárias, como já mencionado, pelo cenário jurídico da incerteza. De outro lado, cumpre informar que a atual administração está atenta aos significativos avanços da área da segurança pública e acompanha o andamento em tramitação na Câmara de Deputados, que propõe a alteração do artigo 40 e 144 da Constituição Federal, dispondo sobre as polícias municipais. A aprovação dessa PEC é fundamental para garantir o reconhecimento da Guarda Municipal, uma classe profissional essencial para a comunidade ranchariense. A Guarda Municipal desempenha um papel crucial na segurança pública, protegendo bens, serviços e instalações municipais e realizando patrulhamento ostensivo em áreas urbanas e rurais. Sua proximidade com a população permite identificar de forma célere a precisa e as demandas locais, conferindo maior eficiência na prestação de serviço. Por fim, em razão da incerteza jurídica, qualquer tentativa de alteração da nomenclatura da Guarda Municipal, neste momento, se mostra prematura, acarretando custos elevados e um impacto financeiro significativo para a administração pública, sem garantir a legalidade da medida. Caso a PEC seja aprovada, por outro lado, garantirá o devido reconhecimento à Guarda Municipal, fortalecerá a segurança pública local e evitará riscos jurídicos e financeiros decorrentes de alterações prematuras. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração. Prefeito Municipal Homero Severo Lins.
Arquive-se. Denúncia de autoria do senhor Adalto de Oliveira em face do vereador Thales Henrique Gabriel Pereira, nos termos do artigo 111, inciso 3 do Regimento Interno e Decreto-Lei número 201 de 1967, solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da referida denúncia. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Rancharia, vereador José Vitor de Araújo Biagi. Adalto de Oliveira, brasileiro, divorciado, bombeiro municipal, portador do CPF 058-774-838-97, residente domiciliado na rua Baitira, número 83, no Jardim Primavera, Rancharia SP. Vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência oferecer a presente denúncia em face do excelentíssimo vereador Thales Henrique Gabriel Pereira, brasileiro, vereador, podendo se encontra nessa Casa de Leis com base na Constituição Federal, Decreto-Lei 201/67, da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara Municipal, seguindo o rito estabelecido pelo mencionado Decreto de Lei número 201/67, consoante razões de ordens fáticas e legais que passa a expor. Da admissibilidade da denúncia. Artigo 7. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando fixar residência fora do município. 3. Proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Parágrafo 1º. O processo de cassação do mandato do vereador é no que couber estabelecido no artigo 5º deste decreto. Artigo 5 do Decreto de Lei número 201/67 estabelece que 1. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição de fatos e a indicação de provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos da acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará o presidente ao substituto legal para os atos de processo e só voltará a ser necessário para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Assim, qualquer eleitor poderá efetuar denúncia perante a Câmara de Vereadores, para que esta análise de admissibilidade da acusação e posteriormente a instauração de processo e aplicação de penalidade cabível ao vereador denunciado. Na admissibilidade da denúncia, a Câmara de Vereadores verificará a consistência da acusação e se o fato, as provas dão sustentabilidade e se os fundamentos são plausíveis e ainda se a notícia do fato denunciado tem razoável procedência. 2. Os fatos fundamentos da denúncia. O denunciante é pessoa idônea do município de Rancharia. Foi eleito vereador na legislatura 2016-2020, estando atualmente na qualidade suplente para o exercício 2025-2028, conforme os registros da Câmara Municipal. Portanto, possui plena legitimidade para apresentar a presente denúncia. O denunciado praticou infração político-administrativa grave, sujeito à apuração de sanção pela Câmara Municipal de Vereadores, conforme restará demonstrado a seguir. Quando o denunciado for realizar o seu registro de candidatura, o denunciado confirmou o seguinte endereço residencial: Rua José Severo Lins, número 82, CEP 19.600, município de Rancharia, São Paulo, Brasil. Inclusive, em busca pela internet, encontrei no link Eleição 2024, Thales Henrique Gabriel Pereira, vereador de Rancharia, BR. Informações sobre a empresa, constando a mesmo endereço acima mencionado. Ocorre que o endereço residencial informado pelo ilustre vereador, na realidade, não se trata do seu endereço residencial, mas sim pertence a Márcia Regina Enz dos Santos,
conforme consta na conta de energia da empresa Energisa em nome dela. Na verdade, o ilustre vereador reside em outro município, ou seja, seu verdadeiro endereço é a Avenida Modesto Carone, número 456, bairro Tropical, no município de Quatá. Pasmem, o nobre presidente da Câmara Municipal, um de seus pares, se elegeu como vereador, alegando e afirmando residir no município de Rancharia. Apresentou para a Justiça Eleitoral comprovante de residência falso e divulgou na internet o endereço domiciliar de uma outra pessoa, demonstrando assim que o nobre vereador agiu com falta de decoro parlamentar, ou seja, desde quando o nobre vereador tinha a intenção de realizar o seu registro de candidatura, já agiu com má fé e ao apresentar documentos comprovatórios de residência falso, pois quem deseja ingressar na vida pública de venerância deve agir com responsabilidade e deveres de um homem público. A fim de comprovar as alegações acima, foram produzidas provas demonstrando que no dia 6 de março de 2025, o nobre vereador estava participando de uma sessão da Câmara Municipal e após o término, ao retornar para sua residência em seu carro de cor branca, foi seguido e ao observar-se com o trajeto e as placas de sinalizações da rodovia demonstram que estava seguindo para o município de Quatá. Vejamos algumas fotos. Além das fotos acima expostas, segue anexo a presente denúncia pendrive, contendo gravações do nobre vereador seguindo pela rodovia, chegando ao estacionando o carro na garagem de sua residência, comprovando os fatos alegados. Portanto, estamos diante de um problema ético, pois o vereador afirmou que a residência do município de Rancharia na verdade, reside em outro município, Quatá. Assim, a distância faz com que o vereador não conviva com os problemas, não viva a vida política do município, que também não possa atender aos eleitores que o elegeram. Neste viés, em relação ao princípio da moralidade, ou seja, o fato denunciado residir formalmente em local não integrado do território municipal, é fato suficiente para que torne o vereador alheio à realidade municipal e que acaba dificultando de forma relevante o acesso das suas atividades de edil ao ponto de comprometer o desempenho e eficácia do mandato outorgado pelo povo. Além disso, o fato de o denunciado ter apresentado comprovante de residência falso ultrapassou o crivo da razoabilidade, abalando a crença e a presunção da veracidade que a sociedade em geral deposita sobre as documentações, que são de uma forma ou de outra enviadas ao longo do processo eleitoral. É dizer, atentou-se contra o bem jurídico, qual seja o Estado democrático de direito. Por essa razão, há uma gravidade suficiente do ato praticado pelo denunciado, documentos e materialidade suficiente para que se tente apurar exatamente o que aconteceu e que se dê a resposta para os eleitores, que são os seus maiores interessados e também prejudicados no presente caso. Para o atendimento de norma legal, apresenta-se as provas de denúncia quais sejam: o pendrive anexo com 2 vídeos, sendo um deles a gravação integral de todo o trajeto. 2. O rol de testemunha presencial, sendo ela. 3. Márcia Regina Enz dos Santos, brasileira farmacêutica, com endereço residencial na rua José Severo Lins, número 82, CEP 19.600, município de Rancharia, São Paulo, Brasil. Pedidos. Pelo exposto, requer a Vossa Excelência o recebimento do processamento do presente denúncia, com base na Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno na Câmara Municipal, seguindo o rito estabelecido pelo Decreto de Lei número 201/67. B. Seja a denúncia lida na primeira sessão e submetida à sua aceitação ao plenário desta Casa Legislativa. C. Caso aceita, seja constituída na mesma sessão a comissão processante, composta por 3 vereadores, sorteado dentre os desimpedidos.
Após a instalação da comissão processante, seja notificado ao senhor vereador denunciado para apresentar defesa prévia por escrito e indicar as provas que pretende produzir. Com a defesa, seja emitido parecer da comissão processante sobre o prosseguimento ou não submetido ao efeito ao plenário. Sendo votado o prosseguimento da denúncia, seja determinado ao início da instrução, designando os atos, diligências e audiências que se fizerem necessárias para o depoimento do denunciado e a inquirição da testemunha. Seja oportunizada ao denunciado a apresentação de razões finais no prazo legal e emitido a parecer final na comissão processante. Ao final, seja julgado procedente a denúncia, em sessão de julgamento no plenário dessa Casa Legislativa, por 2/3 de seus membros em votação nominal e aberta, com a competente perda do cargo de vereador e a expedição do respectivo decreto legislativo de cassação do mandato do senhor vereador. Em qualquer caso, seja comunicado o resultado à Justiça Eleitoral. Deferimento, Rancharia, 1 de abril de 2025. Adalto de Oliveira. Com a palavra, o vereador Thales Henrique Gabriel Pereira. Boa noite, senhor presidente, a quem eu cumprimento toda a mesa, diretora. Boa noite aos nobres vereadores aqui presentes, a todos que estão aqui na plenária e a todas as pessoas que acompanham pelas redes sociais. A túnica de José desempenha um papel significativo nesse relato, simbolizando não apenas a preferência de Deus da sociedade ranchariense, mas também a inveja e a rivalidade entre os irmãos. Minha vida pessoal, profissional e política é estruturada na verdade, na legalidade, na moralidade e na ética parlamentar. A intenção do denunciante é gritante e tem a combinação de alguns fatores: ciúme, inveja, covardia e interesse pessoal em detrimento do interesse coletivo. O denunciante falta com a verdade. Eu vou mais além, denunciante. Um homem covarde pode passar anos e voltar a ser homem, mas jamais deixará de ser covarde. Deus vai me honrar mais uma vez. Estou com a consciência tranquila na legalidade dos meus atos públicos e estamos preparados para refutar toda e qualquer tipo de apontamento que venha denigrir a minha imagem. Repito, familiar, profissional e política. Que Deus me proteja dessa imputação falsa que tramaram contra mim. Boa noite a todos. Diante do apresentado e com base no regimento interno, eu consulto agora os senhores vereadores e vereadoras sobre o recebimento ou não da presente denúncia, o que será decidido pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara, mediante chamada nominal, nos termos do artigo 240, parágrafo 3, inciso 2 do regimento interno. Conforme o senhor secretário proceder à chamada regimental, eu peço aos senhores vereadores e vereadoras que se dirijam à tribuna e manifestem o seu voto, dizendo se favoráveis ou contrários ao recebimento da denúncia, oportunidade em que poderão justificar o seu voto. Alderi Cláudio Vieira. Boa noite, senhor presidente. Em nome da Gabi, cumprimento a mesa diretora, os nobres vereadores, funcionários dessa casa, você que nos acompanha na galeria conosco nessa noite e a Guarda Municipal que está presente. É uma denúncia, é um assunto até que delicado, já fizemos uma reunião até longa com o nobre vereador Thales, né? Nós sabemos da conduta do Thales, eu mesmo sei da conduta de fazer parte da Igreja Católica, de futebol, de jogar bola. A gente sabe, né, da sua residência, pais, parentes, mas nós sabemos também que denúncias não param, né? E não há nada melhor quando você tem uma oportunidade de provar que você é inocente, né?
Eu acredito muito, dentro do que a gente tem conversado, do que a gente, né, tivemos ali de informações, que o Thales ele tem tudo para apresentar a sua inocência. E dentro disso, eu voto favorável para a abertura, para que o Thales tenha essa oportunidade também de provar, né, que realmente não tem nada de mais contrário àquilo que ele vive. Né? Um vereador conhecido, venceu dignamente na urna, né? Teve seus votos ali de confiança e acredito que vai desenvolver um bom trabalho ainda pela frente. Vereador Diego Aparecido Marques das Flores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que se encontram nesta casa. Quero aqui justificar o meu voto também. Quero dizer ao Thales, já subiu aqui nesta tribuna, se justificou. Tenho certeza que ele tem as provas. Tenho certeza que o Thales vem realizando aí um ótimo trabalho, uma pessoa de família. Conhecemos aí os pais, pessoas da comunidade católica. E Thales, pode ter certeza que Deus sabe de todas as coisas. Igual você falou aqui, Deus vai te honrar. Mas temos que votar aqui a favor da abertura para que você prove a sua inocência. Vai ficar mais bonito ainda para você, Thales. Pode ter certeza disso. Uma boa noite. Ediclei Souza Ferreira Magalhães. Boa noite, senhor presidente. Boa noite à mesa. Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, pessoal que se encontra na galeria. Assim como já foi falado aqui nesta noite a respeito do nobre vereador Thales, pelo pouco que eu conheço, já dá para perceber que é um homem digno, honrado, uma pessoa que gosta das coisas certas, e gosta de fazer as coisas direito. Por isso, como já foi falado, também dou a oportunidade a ele de estar se defendendo e mostrando que tudo aquilo que foi levantado contra ele é um falso. E nós acreditamos que quando alguém se levanta contra as nossas vidas, se levanta para cair. E não existe nada melhor do que a gente mostrar a verdade e mostrar do que a gente somos capazes. Coisa melhor que tem, Thales, é você andar na rua de cabeça erguida, podendo olhar no olho de cada um e dizer que tudo que falaram contra você, o que fizeram contra você, é apenas uma covardia. Mas se nós hoje fechar esse inquérito, essa abertura, vai ficar algo escuro e muitas pessoas vão poder olhar ou vão querer olhar para você e vão querer te julgar. Mas depois de hoje ou depois de tudo que vai acontecer aqui, pode ter certeza, você vai andar de rancharia por rancharia de cabeça erguida, alegre, feliz, sabendo que você é um vencedor e pode contar com a gente, que a gente está do seu lado. Então, sou favorável por causa disso. Vereador Jair Pacífico Júnior. Só reforçando os senhores vereadores, para quando fizerem a votação, deixarem bem claro, favorável ou contrário ao recebimento da denúncia, tá? Boa noite, senhor presidente, no qual cumprimento os demais membros da mesa diretora. Boa noite, senhores vereadores, funcionários dessa casa, os munícipes que nos acompanham aqui pela galeria e também pelas redes sociais. Boa noite a todos. Bom, tive a oportunidade aí de estar conversando brevemente com o Thales na tarde de hoje. Ele expôs algumas informações que eu acho que são muito relevantes essa questão levantada sobre essa denúncia. Há pouco tivemos também uma reunião aqui com os demais vereadores a respeito do caso. Foi levantado algumas questões que eu acho que são pertinentes, estar trazendo ao conhecimento de todos, mostrando aí um outro lado da história, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que nós devemos sim expor os dois lados, apenas do que uma acusação. É válido, foi levantado questionamentos e nada mais justo do que dar ao próprio Thales aí uma chance de estar mostrando para a população, né? Nós vemos aí, acompanhamos o trabalho dele, até brinquei com ele agora há pouco, um dos caras aí que acho que está sendo o pioneiro aí, o rei aí na quantidade de indicações.
Então, assim, nós estamos vendo que pelo menos ele está vendo sim pela cidade, então eu acho que merece aí uma chance dele estar mostrando o ponto de vista dele e estar dando a opinião dele, expondo essa questão para a população. Eu sou favorável à abertura aí ao recebimento da denúncia. Obrigado, boa noite a todos. Deus abençoe. Vereador José Vitor de Araújo Biagi. Eu peço ao vice-presidente Tales que ocupe o meu lugar para que eu possa fazer uso da palavra. Com a palavra, o excelentíssimo presidente dessa Casa de Leis, José Vitor Araújo. Boa noite a todos. Vice-presidente Tales, em seu nome eu cumprimento os membros da mesa diretora, todos presentes aqui nessa Casa de Leis, a Casa do Povo. Quero começar justificando o meu voto, tratando a respeito dessa denúncia que nós recebemos na última quinta-feira, dia 3/4. Em síntese, a denúncia, ela trazia no seu corpo 2 pontos principais. O primeiro deles é que no momento do registro da candidatura do vereador Tales, teria havido uma alteração no endereço residencial dele, onde teria sido informado uma residência situada na rua José Severo Lins, número 82, que no caso não seria o local de morada do vereador Tales. Isso foi informado no CANDEX, que é o registro de candidatura do candidato, e posteriormente junto à Justiça Eleitoral. Esse primeiro ponto é importante a gente informar que trata-se do registro da candidatura. Portanto, a competência para analisar esse tema é da Justiça Eleitoral. E o Ministério Público já se manifestou a respeito, né, enviou a essa Casa de Leis um ofício solicitando alguns documentos, e esses documentos serão prontamente enviados ao Ministério Público. O segundo ponto, e esse sim é de questão regimental, trata especificamente do artigo 298, inciso 5, do nosso regimento interno, e, portanto, que deve ser apreciado por essa Casa de Leis, narrando que o vereador, né, supostamente não reside no município de Rancharia. E, mais uma vez, isso sim precisa ser analisado por essa Casa de Leis. Quanto ao procedimento, uma vez recebida a denúncia, vai abrir um prazo de 10 dias para que o Tales possa juntar os documentos comprovando, então, que ele, de fato, mora aqui em Rancharia, que ele reside no município. E, por conta disso, o meu voto vai ser pelo recebimento da denúncia, como outros colegas aqui falaram, que é justamente para dar oportunidade para você, Tales, de estar juntando e mostrando para a população o seu verdadeiro local de morada, o seu endereço. E eu tenho certeza, Tales, que a comissão vai analisar, sim, claro, os documentos que serão juntados, mas que vai analisar também o vínculo de afinidade que o vereador tem com o município. Isso é muito importante. Eu nasci em 1989, eu acredito que você é do mesmo ano que eu, né, Tales? 90, e a gente cresceu junto jogando bola. Sei que o Tales morou durante toda a infância e adolescência dele em Rancharia, depois a gente acabou perdendo contato, mas eu sei que nesse momento, Tales, nesses 10 dias, você terá a oportunidade de fazer as provas necessárias e justificar a sua legitimidade nesse cargo. Então, mais uma vez, só para reforçar, o meu voto é pelo recebimento da denúncia. Retorna à mesa o excelentíssimo presidente dessa Casa de Leis, José Vitor Araújo. Vereador Lucas Aparecido Magalhães Leite. Em nome do senhor presidente, cumprimento toda a mesa diretora, meus amigos nobres vereadores, a todos que nos assistem de suas casas e aqui pessoalmente. Nos últimos tempos eu peguei uma amizade com o Tales. Antigamente a gente não tinha uma amizade tão próxima, a gente se conhecia, time de futebol e tudo mais, e eu sei que é uma pessoa de bom caráter. Referente às provas apresentadas nas denúncias, eu creio que não é relevante para esse momento.
Então, eu voto contrário à abertura do processo. Vereadora Maria Helena Briano. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, mesa diretora, todos que estão presentes no plenário, todos que nos ouvem dos seus lares. Eu acho um tanto quanto precipitado a abertura nesse momento, até porque vai ser preciso ser julgado pela Justiça Eleitoral, né? Então, já estou deixando claro que o meu voto é contrário à abertura, até porque eu acho sem fundamento a denúncia. A pessoa foi eleita por votos, foi a população que o elegeu. Então, eu acho que cada um tem o direito de exercer a função pela qual a pessoa que foi lá na urna e confiou o voto dela nele. Eu acho que as pessoas têm que aprender a perder. Então, eu também passei por isso. E eu sei o que Tales está passando. E é por isso que eu sou contrária à abertura de qualquer inquérito. Porque se Deus deu, é porque Ele tem a capacidade de estar aqui. Hoje, se invertem os interesses. As pessoas hoje têm que provar a sua inocência. Ninguém mais é inocente até que se prove o contrário. A gente vive tendo que provar que é inocente. E para as denúncias, não, tá, Thales? Não para, eu já estou na terceira. Só não chega a esta casa. Porque depois as pessoas vão vendo o que você é. É o seu trabalho que vai mostrar que você é um bom vereador. Não são suas atitudes onde você mora ou deixa de morar. Então, eu não posso comprar uma residência no município vizinho? Eu não posso ter uma casa na praia porque eu sou vereador? Cada um no seu quadrado. E é assim que eu penso. A partir do momento que a justiça disser ele está condenado, essa casa tem que tomar uma posição. Até então, eu sou contra a abertura. Vereador Rogério da Costa Melquides. Boa noite, presidente, pessoal da galeria. O meu voto é favorável à denúncia. Vereadora Vanila Ali Fracasso. Boa noite, senhor presidente, onde eu cumprimento a mesa. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, vocês que estão aí na galeria e vocês que estão nos acompanhando nas suas casas. Como foi falado aqui, uns são contra, outros a favores. Eu acho que essa Casa de Leis é democrática e a gente respeita a opinião de cada um. Mas eu acho também que nós fomos eleitos pelo povo para sermos fiscalizadores do povo. Né? E a partir do momento que vem uma denúncia nessa casa, independente do fundamento ou não, eu acho que essa denúncia deve ser apurada. Tá? Nós sabemos, né, que essa denúncia é contra o nosso nobre colega Tales, mas é como vários vereadores falaram aqui. Se você tem a verdade a seu favor, você não deve temer. Né? Então, você precisa derrubar quem fez essa denúncia. Né? Então, nós estamos aqui para apurar os fatos, para ver realmente a verdade. E eu sempre levo uma frase comigo: a paz, se possível, a verdade a qualquer preço. Então, nós precisamos da verdade. Então, eu voto a favor, né? E, por isso, esse é meu voto. Então, nós queremos saber, o lado do denunciante já está aí. O denunciado, que é o nosso nobre colega Tales, vai estar nos colocando provas, que a gente vai analisar com todo respeito, com todo carinho, para que essa Casa de Leis possa, cada vez, ser mais transparente. Obrigada. Vereador Washington Ferreira de Souza. Boa noite, meu voto é contrário.
Aprovado o recebimento da denúncia por 7 votos favoráveis dos vereadores Alderi, Diego, Ediclei, Jair, José Vitor, Rogério e Vanilla, e contrários Lucas, Maria Helena e Washington. Considerando o recebimento da denúncia nos termos do artigo 111 do inciso 4 do Regimento Interno e do artigo 5º, inciso 2 do Decreto-Lei número 201 de 1967, passemos agora ao sorteio dos 3 vereadores que farão parte da comissão processante. O sorteio será realizado considerando a ordem numérica crescente de 1 a 11, que será correspondente à ordem alfabética de chamada regimental dos senhores vereadores. Ou seja, o número 1 corresponderá ao vereador Alderi, o número 2 ao vereador Diego, e assim sucessivamente. Considerando-se do sorteio os números correspondentes aos vereadores Thales Henrique Gabriel Pereira e ao presidente da Câmara. Pode. Convido o vereador Alderi Cláudio Vieira para que sorteie o primeiro membro que fará parte da comissão. Pode, fica à vontade. Mais um vereador que queira acompanhar? Primeiro vereador que passará a compor a comissão é o vereador Diego Marques das Flores. Vou convidar a vereadora Maria Helena Briano para fazer o sorteio. Segundo vereador que vai compor a comissão, perdão, o vereador Lucas Magalhães Leite. Mais um. Convido o vereador Washington para fazer o sorteio. O último membro da comissão, o vereador Jair Pacífico Júnior. A comissão processante, então, será composta pelo vereador Diego, pelo vereador Lucas e pelo vereador Jair. Eu suspendo a presente sessão para que os integrantes da comissão processante possam se reunir e eleger o presidente e o relator. A sessão está suspensa por 5 minutos.
Reiniciando os trabalhos, comunico aos senhores vereadores e a toda a população que a composição da comissão processante ficou da seguinte forma: presidente, vereador Diego Marques das Flores; relator, vereador Jair Pacífico Júnior; membro, vereador Lucas Magalhães Leite. Não havendo mais material para ser lido no expediente, eu suspendo a presente sessão por 10 minutos para o sorteio dos oradores inscritos para fazer uso da tribuna. A presente sessão está suspensa e eu convido os vereadores Vanila e Helena para que façam o sorteio.
Reiniciando os trabalhos, eu peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental. Alderi Cláudio Vieira, presente. Diego Aparecido Marques das Flores. Ediclei Souza Ferreira Magalhães. Jair Pacífico Júnior. José Vitor de Araújo Biagi. Lucas Aparecido Magalhães Leite. Maria Helena Briano. Rogério da Costa Melquides. Thales Henrique Gabriel Pereira. Vanila Ali Fracasso e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores na casa. Oradores inscritos para o uso da palavra, eu convido a vereadora Vanila Ali Fracasso. Boa noite novamente, senhor presidente, nobres colegas, pessoal da galeria e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Orientando aqui a população, mais uma vez, né, sobre o grande trabalho do pessoal da SEMAG, e que eles estavam recolhendo todo o lixo lá do anel viário hoje, porque ali está uma perdição de lixo também. Vamos ver quanto tempo dura, né? Que, infelizmente, tem alguns espíritos de porco aí que ainda não entendem, né, a questão do lixo no nosso município. O caminhão vai lá, recolhe, e depois demora meia hora, outras pessoas vão jogar. E a respeito da limpeza e o recolhimento do lixo, eu queria também agradecer o funcionário da Eixo, um grande amigo meu, o Dragão, que sempre roça ali no trevo, né, do Rui Charles ali, com toda a maior vontade do mundo, né, por mais pessoas como ele, né, no nosso município. Graças a Deus, né? E também temos várias notícias boas. Chegou, né, a usina de asfalto, que foi toda reformada. E espero que o mais breve possível nós consigamos aí tapar mais buracos e fazer essa lama asfáltica aí que nossa cidade precisa. Gostaria de agradecer também o pessoal do SAI, os funcionários do SAI que trabalham incessantemente. E essa semana aí que se passou, tiveram muito trabalho, com vários vazamentos na nossa cidade. Gostaria de agradecer a pessoa do diretor, Silvio Cadoca, que a todo momento que eu preciso dele, ele está à disposição, do nosso município. Nós estamos com uma equipe muito boa de funcionários, diretores, secretários, todos empenhados para o bem do município. Falando agora da saúde. Chegaram 8 ar-condicionados para a saúde de 12 mil BTUs. 3 para o Postão, 1 para a Gardênia, 1 para a GC, 2 para o Universitário e 1 para o Parque Maria Adelina. Devagarinho a gente vai endireitando a saúde do nosso município também. Além disso, os distritos, a GC e Gardênia, uma van que estava parada há mais de 8 meses na oficina, foi arrumada. Então, cada distrito tem uma van. Então, agora são 2 vans que estão lá nos distritos e, se eu não me engano, 2 carros pequenos. Então, devagarinho também a gente vai conseguindo assessorar os distritos do nosso município, né? Outra coisa boa para os nossos pacientes. Nós temos uma fila de 500 esperando 500 endoscopias e 300 colonoscopias. E esse processo de agendamento já está sendo feito, graças a Deus. Nós estamos também com uma médica reguladora, que ela está estudando cada caso, para que aqueles que tenham maior prioridade possam ser atendidos mais rapidamente. Então, eu gostaria, assim, de falar mais uma vez para a população que acreditem nesse governo, que acreditem nessa Câmara, que as coisas estão acontecendo, que são 90 dias aí de mandato, e tem várias coisas burocráticas ainda que estão para acontecer. Dependemos muito do sistema de licitação. Então, você que é funcionário, você que é população, acreditem. Nós teremos dias melhores, e eu não tenho dúvida disso. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o nosso município,
Que Deus me abençoe e me proteja de todo mal. Amém. Obrigado. Com a palavra, o vereador Diego Marques das Flores. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos que se encontram em nossa galeria. Boa noite aos funcionários dessa casa. Boa noite a você que nos assiste pelas redes sociais. Quero primeiramente agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Deus pela semana que se inicia, que Ele possa nos proteger e nos abençoar. Vou ser breve nas minhas palavras, queria só comentar um pouquinho. Na última terça-feira estive conhecendo o programa lá, Slod Experience. Fomos lá, junto com o prefeito Homero, conhecer toda a estrutura do projeto, um projeto inovador, e o primeiro no Brasil, então, uma coisa muito boa para as nossas crianças, que vão aprender uma coisa nova, né? Coisas de marcenaria. Quem ainda não foi lá conhecer, muito legal, materiais manuais, as crianças estão aprendendo muito, coisas que elas nunca tinham visto. Então é uma coisa que ela pode chegar em casa, conversar com o papai, com o vô, que vai saber de tudo aqueles materiais, aqueles materiais que tem lá. Então quero aqui, desde já, parabenizar o prefeito Homero por acreditar neste projeto, parabenizar o Tavinho, que trouxe esse projeto aí para o nosso município. Acompanhei um pouquinho a aula lá, muito legal mesmo, gente. Então, só tenho a agradecer e parabenizar todos os envolvidos, tá? Prefeito Homero, a secretária de Educação, vai ser uma experiência muito valiosa para aqueles alunos que estão fazendo essas aulas aí. Também quero dizer aqui ao secretário Maico, pedir a ele que dê uma atenção especial lá na Praça de AGC, que este mês vai ter a tradicional festa lá em AGC, para que dê uma ajeitada lá na praça do distrito de AGC. Já conversei com ele, tenho certeza que o Maico vai logo aí atender esse pedido. O Maico tem atendido bastante pedido, trabalhando bastante, então só parabenizar também o trabalho do secretário Maico. Por hoje é só, uma boa noite, fiquem com Deus. Eu peço ao vice-presidente Thales Henrique Gabriel que ocupe o meu lugar. Com a palavra, excelentíssimo presidente dessa Casa de Leis, José Vitor Araújo. Obrigado, Thales. Boa noite a todos mais uma vez. Também serei breve nas minhas palavras. Gostaria aqui só de compartilhar e parabenizar com a população ranchariense o trabalho recente que foi feito pelo nosso prefeito, que conseguiu R$1 milhão a título de emenda impositiva, vindo do deputado federal Rodrigo Gambale, e ele já comunicou também, já tornou público através das suas redes sociais, que esse recurso será utilizado para a climatização das escolas do município. Então, 100% das salas de aula do nosso município serão climatizadas. São 170 aparelhos de ar-condicionado que serão adquiridos e mais as adequações necessárias da fiação elétrica das escolas. Então, parabéns, Homero, parabéns, Miguel. Obrigado ao deputado Rodrigo Gambale, que olhou aí com tanto carinho para o nosso município. E fica aqui os nossos votos de gratidão. Durante essa semana eu recebi algumas reclamações com relação à merenda escolar, a merenda especificamente das escolas do Estado. Tá? Nós tivemos uma reunião também com o prefeito, a secretária de Educação estava junto, e há uma divisão hoje no nosso município. A nossa prefeitura municipal, através da cozinha piloto, ela fornece as refeições das escolas do município. Porém, as refeições das escolas do Estado estão sendo fornecidas pelo próprio Estado. Então, por isso que às vezes a gente vê essa diferença, e a mãe, o pai, os familiares não entendem. Porque o filho de 7 anos vai lá, faz uma refeição boa e elogia,
e o filho de 14, 15 às vezes faz uma refeição que não está ali das melhores, né, mais adequada. Mas isso já está sendo resolvido, a gestão pública já está trabalhando para melhorar. A cozinha piloto já está num processo de absorver essa demanda do Estado para conseguir padronizar a merenda e oferecer uma refeição de qualidade indistintamente, seja aluno da rede pública municipal ou aluno do Estado. Então a gente pede um pouco mais de paciência para a população, sobretudo para esses alunos que estão matriculados aí dentro dos colégios do Estado, que logo mais essa questão vai estar sendo resolvida e a população vai conseguir oferecer uma merenda de qualidade, verdadeiramente de qualidade a todos. Então, essas eram as informações que eu gostaria de compartilhar na noite de hoje. Muito obrigado a todos. Retorna à mesa o excelentíssimo presidente dessa Casa de Leis, José Vitor Araújo. Com a palavra, o vereador Ediclei Souza Ferreira Magalhães. Dispensando a palavra, com a palavra, o vereador Alderi Cláudio Vieira. Dispensando a palavra, com a palavra, a vereadora Maria Helena Briano. Também dispensada a palavra. Não havendo mais vereadores para fazer uso da tribuna, eu peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores para dar início à ordem do dia. Alderi Cláudio Vieira, presente. Diego Aparecido Marques das Flores. Ediclei Souza Ferreira Magalhães. Jair Pacífico Júnior. José Vitor de Araújo Biagi. Presente. Lucas Aparecido Magalhães Leite. Maria Helena Briano. Rogério da Costa Melquiades. Thales Henrique Gabriel Pereira. Vanila Ali Fracasso e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores na casa. Não havendo material destinado à ordem do dia, eu agradeço aos senhores vereadores e vereadoras pela presença. E exatamente às 22h36, eu declaro encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos, que Deus nos abençoe.